Pessoal, continuando então, a partir da questão 12, nós temos que responder, né? Os superlativos absolutos sintéticos de comum, soberbo, fiel e miúdo são respectivamente. Aí nós temos que achar a questão. Fiel, fidelíssimo, né? Então essas alternativas aqui, fielíssimo, né? Essas duas nós já podemos tirar de cogitação. Outra coisa também, a gente tem que pensar o seguinte: muitas dessas palavras, quando elas não são comuns, a gente precisa pesquisar. A alternativa correta para essa questão é a alternativa A: comum, comuníssimo; soberbo, superbíssimo; fiel, fidelíssimo; miúdo, minutíssimo. E aí eu coloquei aqui, ó, essa curiosidade para vocês poderem ver, né? Que é o superlativo de miúdo. Olha só, adjetivo miúdo admite o superlativo regular, miudíssimo, e o irregular, minutíssimo, derivado do superlativo latino. Tá vendo? E aqui vem o termo, ó, minutíssimos. Então, muitas palavras nós usamos muito pouco, ou fazem parte, né, desse conjunto dos adjetivos, dos superlativos chamados eruditos, e aí basta a gente fazer uma pesquisa para encontrar a alternativa correta, tá ok? Isso aqui é a título de ilustração, para a gente saber que existe, né? Saber o que é esse absoluto sintético, mas nesse sentido, mas não é para a gente decorar, porque tem inúmeras palavras que nós precisaremos pesquisar. Próxima questão. Assinale a alternativa em que o termo cego é um adjetivo. Então, quer dizer, se ele é um adjetivo, ele está acompanhando o substantivo, né? Vamos para a letra B aqui. Naquele instante, era só um pobre cego. Olha só, um pobre, pobre, cego. E aí a gente tem que saber, né? Se aqui simplesmente qual que é o termo, né? Se o cego, nesse caso, é o substantivo e pobre está qualificando esse cego, entende? Simplesmente com o termo, com o adjetivo vindo antes, como a questão que a gente corrigiu anteriormente. Lembra? Pobre Úrsula, né? Pobre menino, no sentido de coitado. Então, naquele instante, era só um pobre cego, no sentido de coitado. Pobre aqui é o adjetivo e cego é o substantivo, no caso, não é o adjetivo. Tranquilo? Vamos para o próximo, letra C. Os cegos, habitantes de um mundo esquemático, sabem aonde ir. Os cegos aqui, né, claramente precedido pelo artigo, os cegos é um substantivo. O cego de Ipanema representava naquele momento todas as alegorias da noite escura da alma. Também aqui ele é um substantivo. Todos os cálculos do cego se desfaziam na turbulência do álcool, né? Também, aqui no caso, ele não é um adjetivo. Mas na primeira, da Terra, que é um globo cego, e aqui cego, ó, está caracterizando o globo, adjetivando o globo, é a alternativa que nós estamos procurando. Vamos para a próxima questão, questão 14. O plural do termo azul claro, o plural de terno, desculpem, plural de terno azul claro, terno verde mar é respectivamente. O adjetivo azul claro, ele é um adjetivo que vai flexionar como os outros adjetivos compostos. Vou colocar aqui uma outra tela para explicar para vocês rapidinho a respeito da formação dos adjetivos compostos. Eu não sei se eu vou conseguir colocar tudo dentro da tela, mas se eu não conseguir, eu digito de novo. A regra geral, para a gente for pro adjetivo composto, o adjetivo composto formado por mais de um radical. A regra geral é essa aqui, ó. Só o último elemento vai para o plural. Essa é a regra geral. Então, por exemplo, eu tenho aqui parede verde escura. Esse aqui é o meu adjetivo. Se fosse paredes, ficaria paredes verde escuras. Olha só o último elemento foi para o plural, porque essa é a regra geral. Tudo bem? Regra geral, apenas o último elemento vai para o plural. Então, por isso, ó, só essa palavrinha aqui
é que eu flexionei. Os adjetivos azul marinho e azul celeste são palavras que ficam invariáveis, elas não vão para o plural. Então, não importa se eu estiver me referindo a um termo no singular ou no plural, vai ficar sempre do mesmo jeito. Ternos, azul marinho ou terno, azul marinho. E o mesmo vale para azul celeste. Quando o último elemento é um substantivo, o adjetivo fica invariável. O que isso quer dizer? Olha só, aqui eu tenho um adjetivo, verde bandeira. Vamos colocar acompanhado de um substantivo para ficar mais fácil. Então, ó, eu comprei um vestido verde bandeira. Tá vendo? Então, aqui o termo vestido, substantivo, e aqui eu tenho um adjetivo composto. Esse adjetivo, ele é formado por verde, que é um adjetivo mesmo, e é formado pela palavra bandeira. E a palavra bandeira é um substantivo. Então, essa regra está dizendo para a gente que quando eu tenho um adjetivo composto e esse último elemento é um substantivo, essa palavra vai ficar invariável. Então, ó, vestido verde bandeira ou vestidos verde bandeira. O mesmo vale para esse exemplo, vermelho sangue, né? Pode ser tanto calça vermelho sangue ou mesmo calças vermelho sangue. Não vai variar. Por que não? Vermelho é um adjetivo, mas a palavra sangue é um substantivo. E quando o último elemento é um substantivo, ele não vai variar. Também não vão variar adjetivos formados por essa expressão. Cor de, por exemplo, blusa cor-de-rosa. Pode ser blusa cor-de-rosa ou blusas cor-de-rosa, sem variar do mesmo jeito. Tudo bem? E o adjetivo surdo-mudo, em relação, né, ao gênero, vai flexionar as duas palavras, surdos, mudos. Tudo bem? Vou parar por aqui e voltar lá no exercício, então, para a gente resolver. Azul claro. Não estamos falando, tá, do azul marinho nem do azul celeste. Então, qual que é a regra geral? É um adjetivo. A regra geral do adjetivo, só o último elemento vai para o plural. Ternos, azul claros. Segundo adjetivo, terno, verde mar. Aqui é uma outra realidade, formado pelo adjetivo formado pelo adjetivo verde, mas essa outra palavra é um substantivo. A regra diz que não vai flexionar. Ternos, verde, mar. Ternos, azul, claros. Ternos, verde, mar é a nossa alternativa aqui então. O próximo é esse texto. E aí é importante que vocês leiam, né? Porque se eu ler aqui fica muito, muito grande. Mas o texto descreve o encontro, né, da personagem ou do personagem, porque na verdade a questão de gênero não fica definida. Mas vocês vão perceber, né, que de acordo com o nosso conhecimento de mundo, né, com estereótipos também que nós temos na nossa cabeça, a gente tem uma tendência a identificar o personagem, né, que vive como a personagem. Pelo menos é uma tendência que eu percebo em alguns alunos e eu também tenho essa tendência. Mas enfim, o personagem que vive dentro dessa narrativa, que vive essa narrativa, encontra um gatinho e aí ele descreve, né, como era esse gatinho, todo esse encontro, o desejo de levá-lo para casa, os sentimentos que tomam conta dele, né, nesse momento e enfim, ele não decide, né? Eu não vou ler o texto todo, porque senão vai acabar perdendo a graça. É melhor que vocês leiam primeiro, tá bom? Então, leiam o texto direitinho. Mas, enfim, em seguida vem a pergunta. A descrição é fundamental no texto lido. Qual que é o objeto descrito, né? O objeto descrito é o gato que... E o encontro também, né? De certa forma, o gato que esse narrador, personagem, encontra. Ainda sobre o texto lido, é possível afirmar que se trata de uma descrição objetiva ou subjetiva? Vou até escrever aqui, ó, subjetiva. Né? Ele descreve do ponto de vista dele, como ele está vendo, como ele percebe. Né? Então, se a gente for descrever um gatinho, como é a cor, a textura, como são os olhos, como ele está... essa descrição que o personagem faz é uma descrição subjetiva, que está atrelada à experiência que ele está tendo com o gatinho naquele momento.
tá bom? Próxima questão relacionada ao texto. O narrador, ao descrever o gato, coloca-o muito próximo das características humanas. Por qual razão isso ocorre? Isso vai acontecer porque é uma forma de expressar o sentimento, né? A proximidade afetiva que o narrador tem desse gatinho, mesmo sendo esse encontro um encontro muito rápido, né? Mas quer dizer, naquele período, mesmo sendo um momento que aconteceu rapidamente, o afeto que ele tem pelo gato, que ele desenvolve nessa dimensão emocional, ela é muito grande. Então, aproximar das características humanas significa humanizar o gato e isso ajuda a significar essa dimensão afetiva e emocional dessa relação. Aqui está pedindo para reler um fragmento, né? Porque o personagem, quando ele está pensando o que ele faz, ele diz, né, que ele estava povoado, né, por determinados espíritos. E aí ele diz: o espírito da ciência murmurava, né, falava para ele: está cheio de parasitas que te infestarão. Mas aí tinha um outro espírito, né, também que falava com ele, o espírito do amor. Então, quando pergunta aqui a que se referem cada um desses espíritos, a gente pode entender que cada um desses espíritos se refere a um determinado ponto de vista, a uma determinada expectativa que ele ensaiava, né, para poder decidir a respeito do que ele faria. Então, ó, das possibilidades que ele pintava ali na cabeça dele naquele momento, para cada uma delas ele assumia um determinado lugar. E aí ele significa isso como determinados espíritos, né? Que o assumia, né? Que o tomava conta para que ele pudesse decidir o que ele faria. E aqui essa outra é uma imagem que eu peguei lá do Museu do Amanhã, aqui está o endereço, e ela é referente a uma exposição que tratou a respeito dos refugiados, né? É uma imagem de um barco com refugiados aqui no oceano, uma imagem, né, profunda, muito bonita, né, esteticamente, mas ao mesmo tempo também angustiante, né, por tudo que a gente sabe que ela significa. E aí, aqui é uma produção de texto que vocês vão precisar fazer, que é descrever essa imagem, né, de modo subjetivo, então quer dizer, usando recursos semelhantes ao do texto ali, que eu espero que, né, que vocês leiam, desse texto da questão anterior, tudo bem? Então é isso, a gente termina por aqui os comentários sobre a questão relacionada aos adjetivos.